presidente, Excelência, senador Exalci, a quem eu muito admiro, senador Dário Berger, senador Regufe, um homem que eu já admirava de muitos anos pelas causas, pelos ideais que abraça aqui nessa casa. Hoje é um dia muito especial para mim. Dia 14 de fevereiro de 2018 marca um ano de uma tragédia que aconteceu em Parkland, nos Estados Unidos, com a minha filha, e que me deixou muito tocado e que me fez entrar na política após mais de 15 anos recebendo convites pelas causas que eu abraço, em defesa da vida, em defesa da família. Mas eu sempre achei que poderia influenciar sem estar na política partidária, sempre como cidadão, como ativista. Vim aqui várias vezes no Senado e na Câmara dos Deputados falar com os nobres senadores, nobres deputados, para não votar determinadas matérias com certo foco que afronta esses valores, esses princípios que eu acredito e que os movimentos que eu participo contra as drogas participam. Mas no dia 14 de fevereiro de 2018, um ano atrás exatamente, acredito que nesse horário, pelo fuso, nesse horário eu estava em grande aflição. Eu sou cristão, nem por isso eu sou melhor ou pior do que ninguém, eu sei disso. São as atitudes do dia a dia que mostram quem a gente é. Mas naquele momento, eu fraquejei na minha fé por alguns instantes, porque eu fui buscar minha filha na escola e estava dentro da escola um atirador, um jovem de 18 anos, e que fez um mar de sangue no andar dos novatos onde a minha filha estava. Ele adquiriu uma arma legal. Nos Estados Unidos, o acesso à arma de fogo é muito fácil. É uma cultura americana que vem desde a independência. Mas aquele jovem que tinha problemas, e esses problemas mentais, eles não é uma coisa, hoje algum distúrbio que você possa ter com a depressão, por exemplo, que é um grande mal, você hoje está bem, mas você pode ter um problema que, numa atitude impensada, num desequilíbrio, numa briga com os pais, numa briga com o chefe, numa discussão de trânsito, você pode estragar a vida de outras pessoas e a sua vida para o resto da vida. E foi isso que aconteceu naquela tarde do dia 14 de fevereiro de 2018, onde eu vi a aflição de centenas de pais, de centenas de alunos, e 17 vidas foram ceifadas em poucos minutos. Por um livramento, senador Exalci, por um livramento de Deus, minha filha foi poupada. Mas ela viu tudo. Viu seus colegas serem
assassinados, com a juventude, com sonhos todos pela frente. Ela viu o professor em sala de aula ser morto, e as aflições que eu passei naqueles minutos, depois me acalmei após uma oração com meu filho, que também estava na escola, mas estava em outro departamento. Mas ali para mim foi um chamamento para entrar na política humana, na política partidária. Porque esse assunto, senador Isalci, nada acontece por acaso. Esse assunto eu venho estudando há mais de 15 anos. É uma das causas da minha vida. A arma de fogo, ela é um instrumento que foi concebido no século XV com um objetivo: matar. A gente não tem como dourar a pílula sobre isso. A humanidade está avançando cada vez mais para a sensibilidade, para a preservação de vida humana. E eu acredito muito que um controle de armas rigoroso é o que um país que realmente defende a vida, que defende realmente valores e princípios, deve adotar. Eu trouxe aqui alguns dados nesse dia tão importante que mostra que, segundo o Atlas da Violência, nós tivemos cerca de 63 mil brasileiros assassinados em 2016. 71% dessas mortes são por armas de fogo. Outro dado importante que nós não podemos tapar os olhos nesse momento, que se visa resolver um problema da segurança pública que é grave. Concordo plenamente. O problema que a gente vive hoje de segurança pública é gravíssimo. Mas eu acredito, respeitando quem pensa diferente, que a partir do momento que você libera a arma de fogo, torna o acesso fácil, especialmente para o porte, que é o grande perigo, o porte. Eu acredito que é como se você quisesse apagar um incêndio da segurança pública jogando querosene, jogando gasolina. Acredito que o número de mortes vão ser muito maiores se nós cometermos esse equívoco que é facilitar no Brasil, na nossa nação, o acesso à arma de fogo. Um dado estatístico que vem comprovar essa linha de pensamento é que 80% das pessoas que reagem a um assalto e estão armadas, ou elas perdem a arma ou perdem a vida. E é uma dedução lógica. Essa arma, ela vai migrar para onde? Para o crime organizado. Então, é muito importante que a gente perceba que o efeito surpresa numa abordagem é sempre do bandido. Ele não vai mandar um e-mail, um zap, dizendo a hora que ele vai atacar. Eu acredito que as polícias, sim, elas devem ter não apenas treinamentos, armamentos de última geração, pesados, porque são pessoas que são vocacionadas, como outros profissionais de segurança. Mas a partir do momento que se libera o acesso à arma de fogo para a população, especialmente o porte, eu acredito ser muito temerário. Imagine você,
uma simples briga de trânsito, nesse momento de estresse que nós vivemos, uns com os outros, de intolerância, de desequilíbrio. A minha avó dizia, senador Exalci, que nós temos 5 minutos de burrice por dia. Pelo menos. E nesses 5 minutos de burrice, a gente pode cometer um erro que podemos nos arrepender para o resto da nossa existência. Então, é muito importante que a gente perceba briga de trânsito, que está cada vez mais frequente. Imagine os dois armados nos carros. O problema que a gente pode ter para quem está ao redor, para os dois que estão ali naquele conflito momentâneo. Uma briga de bar. Como diz o senador Cristóvão Buarque, o Brasil vira um botequim ao céu aberto, especialmente nos finais de semana. Então, uma briga de bar, discutiu, já está fora do... Já tem o efeito do álcool na consciência. Você pode ali numa briga, com acesso fácil à arma, matar até vidas inocentes. Então, algo que poderia acabar numa UPA com um curativo tem uma tendência muito maior de acabar em um cemitério com famílias e famílias chorando a morte dos seus entes queridos. Algo que é irreparável, porque a vida, ela tem um valor completamente irreparável, uma perda de uma vida. Então, eu queria colocar que as armas, segundo um estudo que aconteceu nos Estados Unidos, o jornal Pediatrics, os pediatras americanos, morreram, em média, entre 2012 e 2014, 1.297 jovens por acidentes com arma de fogo. Segundo o mapa da violência, isso é muito importante, é um estudo que é feito, o Estatuto do Desarmamento, mesmo sem ser aplicado, não estou aqui defendendo o Estatuto do Desarmamento porque eu acho que precisa de algumas correções, como a questão da objetividade, né? Para a concessão de armas pela Polícia Federal. Acredito que tem que ser a Polícia Federal, uma entidade acreditada pelo povo brasileiro e que deve continuar controlando essas concessões de arma de fogo. Agora, é muito importante que a gente perceba que quando, segundo o mapa da violência, 2003, que entrou em vigor em 2003, o Estatuto do Desarmamento, com as falhas que existem no Estatuto, como, por exemplo, a aplicação, que nós precisamos reparar, uma aplicação mais efetiva de blitz, de buscas e apreensões, nas ruas, para retirada de armas ilegais. Isso não houve, infelizmente, no Brasil, como política pública dos últimos governos, um foco na retirada dessas armas. Então, mesmo assim, com essas falhas, foram poupadas 160 mil vidas a partir da entrada em vigor do Estatuto em 2003. Então, eu não quero entrar aqui na questão do suicídio, né, que facilita, segundo estudos internacionais, o acesso à arma de fogo, acidentes com crianças. Então nós precisamos ter nesse momento muita serenidade para que a cultura da paz seja estabelecida. Temos muitas medidas para tratar, mas a gente precisa ter cuidado para não
fazer com que o problema se torne mais grave para as famílias, para os brasileiros. Eu queria encerrar esse dia que toca, esse meu pronunciamento que toca profundamente na minha alma, agradecer a Deus, agradecer muito a Deus pela vida da minha filha, me confortar pelos familiares que foram mortos nessa tragédia, nessa chacina, nesse atentado, e terminar com uma passagem de Jesus. Jesus, o grande pacifista da humanidade, que dedicou duas passagens do Sermão da Montanha à paz. Então ele dizia que os mansos, bem-aventurados, os mansos que herdarão a terra. E a outra passagem diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nem mansos, nem pacificadores combinam com arma de fogo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Muita paz. Parabenizo o pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência que era o último inscrito, mas indago ao senador... Só para fazer uma comunicação, senhor presidente. Pois não, senador. Presidente, no ano passado,